Bom, pessoal, já está gravando, tá? A partir de agora, tudo que o senhor falar poderá ser usado contra a sua pessoa, ou a favor. É verdade. Bom, pessoal, na aula passada, que foi a primeira aula, nós não conseguimos gravar, mas eu coloquei como primeira aula uma apresentação que eu fiz no Google, aliás, minto, no YouTube, coloquei o link lá, então vocês podem acessar o link lá na apresentação, né, me apresentando como professor, porque como esse é o processo do trabalho 1, é a primeira turma, normalmente, que tem contato comigo, né? Normalmente, pela lógica, se faz processo do trabalho 1, processo do trabalho 2 e prática trabalhista, que são as 3 matérias que eu dou. Embora, como não tem pré-requisito, tem pessoas que já fizeram trabalho 2 ou prática comigo e ainda não fizeram 1. Né? Então, essas pessoas já me conhecem, mas a maioria não conhece. Então, eu fiz uma apresentação, coloquei o link lá no YouTube e também coloquei o plano de ensino, que a gente vai tentar seguir esse plano de ensino sempre que possível, né? Normalmente tem algumas modificações, não dá para seguir à risca, mas a gente vai, pelo menos, tentar. E também eu coloquei o calendário de 2022, tá? Esse calendário de 2022, ele não veio com o dia da prova do G1 e o dia da prova do G2. Ele só veio com a prova final. Então, o que eu fiz? Eu marquei os dias em que nós vamos ter a prova do G1 e a prova do G2. Tá? Então, como a nossa aula é dia de terça-feira, então a prova G1 vai ser dia 22 de setembro, né? Que é terça-feira, 22 de setembro, que é o 8º dia de aula, e dia 24 de novembro, que vai ser o G2, que é no 19º, não, 17º, no 17º dia. Então, nós vamos ter o G1 no 8º dia de aula, 8ª aula, e o G2 na 17ª aula, tá? Então, dia 22 é o G1 e dia 22 de setembro é o G1 e dia 24 de novembro é o G2, tá? Porque não está marcado esses dias no calendário, mas eu já estou marcando, dizendo que vai ser esses 2 dias as provas G1 e G2, tá? Aí a prova final é dia 15, né, que vai ser a substituição de grau, tá? Então, esses 2 dias aí eu já coloquei no calendário, eu botei assim um rosazinho. Esse dia do rosa é a semana que vai ter prova. Então, você vê o dia de terça-feira. Aí vê terça-feira, que é dia 22, e vê também novembro, no G2, na terça-feira, que é o dia 24. Tá? Então, esse calendário está lá na plataforma aula já, e também o plano de ensino para a gente seguir. Então, a nossa primeira aula ficou assim, tá? A apresentação no YouTube, o calendário e o plano de ensino na plataforma aula. Hoje é a segunda aula. Essa segunda aula de hoje, o assunto é a evolução do processo do trabalho, tanto no mundo quanto no Brasil, né? E o conceito de processo do trabalho. Né? Então, a gente sabe que a evolução do processo do trabalho vem de muito tempo. Nós sabemos até, pela própria religião, né, a religião católica, que quando Adão pecou, foi dada uma penalidade para ele, que era justamente que ele devia se sustentar com o suor do próprio rosto, não é isso? Quer dizer, ele ia trabalhar porque ele pecou, ou seja, o trabalho com uma penalidade, né? A gente vê isso na Bíblia. E essa penalidade modificou com o tempo. Hoje não se trata mais de penalidade, né? Atualmente, trabalhar é digno, né? Dignifica o ser humano. Então, todo mundo vive do seu trabalho, de forma digna. Né? Quem não vive de forma digna do seu trabalho está à margem da lei. Mas houve um tempo, nos primórdios, onde o trabalho era um castigo. Não é? Aqueles que tinham posses, tinham condições, tinham títulos, eram nobres, esses não trabalhavam.
tinham pessoas para trabalhar por ele, como se essas pessoas fossem castigadas por ser pobres e iam ter que manter aqueles mais abastados aos nobres. Isso foi no passado, né? Na Idade Média, se viu muito isso, né? A Idade Média, que foi chamada também de Idade das Trevas, onde houve até um retrocesso da humanidade, e passou essa fase, depois veio aquela fase de escravidão, onde o escravo também não tinha direito nenhum, né? Também nós tivemos aqui no Brasil já essa fase, já éramos pátria, já éramos país, já existíamos, né? Porque nós somos novos, né? Perto do mundo a gente é muito novo, né? A gente é criança, nós temos que 1.500, 520 anos, né? 520 anos não é nada. A gente vai na Europa, tem construção de 1.500 anos, 1.000 anos, você fica até achando que é mentira. Eu nem sei se é verdade mesmo. Mas o cara chega lá, não, essa obra aqui foi criada por não sei quem, tem 1.000 e poucos anos. Rapaz, será que é verdade mesmo? Mas, evidentemente que não de forma original, né? Foi reformada 20, 30 vezes, mas não sei nem se realmente chega a ser verdade muita coisa que eles falam dizendo que tem essa idade. Meio complicado. Mas, de qualquer maneira, perto desses países nós somos crianças, né? E nós já existíamos quando houve esse trabalho escravo, e nós já presenciamos essa época, né? Dizem que, alguns historiadores, que justamente porque antes o trabalho era como se fosse uma carga, como se fosse uma penalidade, que o nome trabalho, né, vem de uma palavra grega, né, latina, aliás, vem do latim, chamado tripalium, por isso trabalho, né? Esse tripalium era uma canga que se colocava na costa do animal para ele conduzir carga, né? Então, era uma carga, era um trambolho, por isso o nome tripalium, que daí veio a palavra trabalho, que hoje já não é assim como antigamente. Com essa introdução, o processo do trabalho, ele evoluiu com o tempo e depois dessa fase mais antiga, onde surgiu... Sim? Alguma pergunta? Não? Essa fase mais antiga do processo do trabalho, né, se vê também no Código de Hammurabi, já se falava sobre o trabalho. Tá? E depois disso eu coloquei nessa apostila, né, o conceito de processo do trabalho. Esse conceito que eu coloquei na apostila é um conceito do Sérgio Pinto Martins, que é o nosso livro-texto, né, que conceito de processo do trabalho como um conjunto de princípios, regras e instituições destinado a regular a atividade dos órgãos jurisdicionais na solução dos dissídios individuais ou coletivos entre trabalhadores e empregadores. Ou seja, o processo do trabalho é um instrumento para efetivar o direito do trabalho. Cada vez que o direito do trabalho é desobedecido, você usa o processo do trabalho para conseguir, para resgatar aquele direito que lhe foi lesado, né? Então, esse é o conceito. Não precisa anotar porque está na apostila, né? Então, a gente fica com o conceito do Sérgio Pinto Martins, que é o nosso livro base, né? E é importante dizer também que sempre o trabalhador, ele é considerado no processo do trabalho e nas legislações existentes, ele é considerado como a parte mais frágil, exatamente porque quando se trabalha, normalmente se trabalha em corporações, em empresas, em multinacionais, que são muito mais poderosas economicamente. Então, justamente porque elas são poderosas economicamente, frente a elas o trabalhador é um hipossuficiente. Então, o processo do trabalho, principalmente aqui no Brasil e alguns países onde houveram essa parte mais humanista do processo do trabalho, o trabalhador ele é considerado como a parte mais fraca nessa relação entre entre as partes, né? Ele é considerado a parte mais fraca nessa
nessa relação. Depois desse conceito, eu coloquei essa evolução histórica no mundo, né? Como é que se deu essa evolução histórica no mundo? Evidentemente que já falamos sobre o trabalho escravo. Depois desse trabalho escravo, o que realmente deu o start para que acontecesse o processo do trabalho foi a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela deu o start no processo do trabalho, porque foram aí que começaram a acontecer os maiores conflitos entre trabalhador e empregador, que foi com o surgimento das máquinas na Revolução Industrial, né? Essa mesma época também estava acontecendo na França, a Revolução Francesa, né? Que também modificou o mundo. E nessa mesma época também aparecia, né, surgia na Inglaterra a Revolução Industrial, e por isso que a França, ela saiu na frente, vamos dizer assim, dos outros países quando se trata de processo do trabalho. Na França, eles criaram um sistema que seria, eles chamam de Conselho de Prud'hommes, que é Conselho dos Homens Prudentes. São homens íntegros, né, homens que têm um certo destaque na sociedade, e que eles julgavam essas causas trabalhistas, né? Eles eram os juízes dessas causas trabalhistas. A sociedade entregava a eles essa função de que, como eram homens íntegros, homens que tinham experiência, homens reconhecidos pela sociedade, se podia confiar neles essa tarefa de resolver de forma amigável entre as partes essas questões trabalhistas. Tá? Na Europa, que foi onde surgiu, né, a Revolução Industrial, e com isso o processo do trabalho, logo o primeiro país em que você verifica essas mudanças, esse impacto da criação do processo de trabalho foi na França, né? Que foi criado esses conselhos de Prud'hommes. Com o tempo eles foram acabando. O Napoleão, quando governou a França, ele voltou com esses conselhos de Prud'hommes e atualmente eles continuam existindo. Então, na França, você tem esses conselhos que não são judiciais, são administrativos, e se eles não conseguirem resolver essas lides trabalhistas, é que você vai para a justiça. Tá? Na Alemanha, também surgiu com a Revolução Industrial, com as máquinas, né? Porque vejam só, um tear, por exemplo, onde se trabalhavam fazendo roupa àqueles trabalhadores de uma maneira artesanal. De repente, inventaram o tear. O tear, ele decuplicou o trabalho. Ou seja, você com o tear, você tinha um trabalho de 10, 20, 30 operários. E conforme foi se desenvolvendo os teares, eles substituíam muito mais número de pessoas. Então, começou a criar esse conflito. E como tinha muito trabalhador para pouco emprego, começou a se debilitar essas relações de trabalho, né? Começaram a ficar muito debilitadas, principalmente com crianças e mulheres. Normalmente, a exploração estava em cima das crianças e das mulheres. Eles trabalhavam por muito tempo, né? E também de forma insalubre. E o que aconteceu? É que o Estado, no começo, ele não intervia, ele achava que as partes que deviam resolver os seus problemas trabalhistas, né? E o Estado evitou o máximo possível. Só que o Estado começou a perceber que com as greves, com os acidentes de trabalho, diminuía a produção das empresas. Com a produção diminuída, se arrecadava menos impostos. Então, ele teve que intervir justamente pensando nele, que ele deveria intervir
para que não houvessem esses conflitos, porque isso estava afetando na arrecadação de impostos nas empresas. Se as empresas diminuíssem a produção, diminuiria também a incidência de impostos, não é isso? Então, é por isso que houve essa interferência do Estado nas relações de trabalho. Mas eles, sempre que possível, deixam para as partes fazerem essa resolução de conflitos. E até hoje é assim, até hoje a Justiça do Trabalho ela é eminentemente conciliatória. Primeiro se busca a conciliação, só mesmo se não for possível a conciliação, é que se leva para o judiciário esse conflito. Tá? Na Itália também, enquanto na França tinha os conselhos de prud'hommes, na Itália tinha os conselhos de probivre, ou seja, eram os homens pródigos, os homens que eram inteligentes, os homens que tinham um destaque na sociedade que também julgavam, né? Mais ou menos baseado nos prud'hommes da França, né? Os probivre. E com isso foi criado na Itália a Carta del Lavoro em 1927, e essa Carta del Lavoro, a importância dela é que o direito brasileiro, ele justamente foi pegar na Carta del Lavoro a base para fazer a CLT, para implantar o processo do trabalho no Brasil. Então, a grande importância da Itália é justamente na Carta del Lavoro, porque essa Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, né? Lavoro é trabalho, né? Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, que serviu de base para o processo do trabalho brasileiro. Na Espanha também houve, justamente porque a Espanha nessa época também estava em expansão, né? Na Espanha, inclusive, que criaram as juntas de conciliação e julgamento, onde essas juntas, por que o nome junta? Porque era numa pessoa, é uma equipe de pessoas, uma junta de pessoas, onde tem um representante dos trabalhadores, um representante dos empregadores e um árbitro que vai julgar essa lide, né? Quer dizer, um fala pelo trabalhador, outro fala pelo empregado, e pelo trabalhador, outro pelo empregador, e existe uma pessoa que vai dirimir esse conflito, mediando ou arbitrando. Né? A Grã-Bretanha também, apesar do direito da Grã-Bretanha ser bem diferente do nosso, né? O direito saxão, né? Mas eles também, em 64, por exemplo, houve os tribunais industriais, né, que decidiu sobre pagamento, sobre essas questões trabalhistas. Tá? E aqui na América do Sul, nas Américas, na verdade, tem os Estados Unidos, né, que é bem diferente. Os Estados Unidos, eles procuram descomplicar o máximo possível, né, enquanto as nossas Caiu a internet aí do professor, será? Eu pensei que era minha que estava com problema, saí da sala e voltei, mas pelo visto não. Acho que é do professor. Será que ele tá sabendo que ele tá fora?
Tem que ver se ele não vai mandar outro link lá no grupo da turma. Eu perguntei lá no grupo se a internet dele caiu. Vamos ver se ele responde. Oi, voltou, né? Deu uma saidinha, foi? Sim. Mas tá tudo tranquilo agora? Agora tá normal, seu áudio. Normal? Agora tá ok. Tá ok, né? Tá. Eu estava falando da Argentina, não sei se chegaram a ouvir. Mas América o senhor estava ainda. Das Américas, né? Nos Estados Unidos, apenas falando, né, que lá o direito é diferente do nosso, lá é baseado nos costumes, aqui as leis nossas têm que ser escritas, senão não se quer obedecer, né? Porque não tiver escrito, ninguém quer obedecer. Lá não, é muito mais maleável as leis, a justiça, né, a aplicação da lei. E na Argentina, o direito das domésticas lá, eles eram assim mais bem apreciados do que no Brasil, né? No Brasil, apenas agora, com a emenda constitucional, aliás, com a lei complementar 150, é que as domésticas igualaram os direitos dos trabalhadores urbanos. Lá na Argentina sempre teve esse direito das domésticas bem mais apreciados do que no Brasil. E aqui no Brasil, eu fiz nessa apostila uma evolução baseada no tempo, né? Desde 1911, né, com a criação do patronato agrícola, né? Porque no Brasil, o Brasil era eminentemente agrícola, né? E o Getúlio Vargas, ele que deu essa balançada no processo do trabalho, porque justamente a campanha dele para se eleger presidente foi justamente em cima da criação do processo do trabalho, dos direitos trabalhistas. Que no Brasil, o que acontecia? Ele era administrativo, ele não fazia parte do judiciário. Existia o direito do trabalho, existia o processo do trabalho, mas não pelo judiciário. Era atrelado ao executivo, né? Existiam as juntas, existiam os conselhos, mas tudo de forma administrativa, sem passar pelo judiciário. E a promessa do Getúlio Vargas, e ele ganhou a presidência prometendo isso, foi justamente legalizar o direito trabalhista, torná-lo judicial, diferente dos outros direitos, dar uma autonomia ao direito do trabalho, ao processo do trabalho, na verdade. E ele ganhou. E quem apoiou Getúlio Vargas? O campo, não foi a cidade. O comércio e a indústria, eu não lembro quem era que concorria com ele, mas eu acho que era Café Filho, alguma coisa assim. E eles que apoiavam esse outro que perdeu. Quem apoiava o Getúlio Vargas, que ganhou, era o campo. Então, o que aconteceu? Ele só colocou as leis para a indústria e o comércio, deixou o campo, deixou a agricultura, a pecuária fora da CLT. Ou seja, o trabalhador rural, ele não começou fazendo parte da CLT em 43. Quando houve a CLT, ela tirou o empregado rural, ela não fazia parte, só o trabalhador urbano. Né? Por quê? Porque com o apoio que eles deram, e ele ganhou a eleição com esse apoio dos ruralistas, que eram as pessoas que o apoiavam, os ruralistas, então ele deu esse benefício para o ruralista. Ele não fez com que os direitos dos trabalhadores fossem também estendidos aos rurais, ficou só aos urbanos. Né? Mas logo depois houve estendeu-se os direitos trabalhistas do trabalhador urbano ao trabalhador rural. E foram criadas várias leis nesse tempo, até no caso de 1930, quando Getúlio Vargas foi eleito, a primeira coisa que ele fez, ele criou o Ministério do Trabalho. Né? Foi criar o Ministério do Trabalho, aí depois veio a Constituição de 34. A Constituição de 34, ela, apesar de falar no processo do trabalho, falar no direito do trabalho, e inclusive instituiu, reconheceu que existe a justiça do trabalho, mas ela não colocou a justiça do trabalho dentro do Poder Judiciário.
Na Constituição de 34, o processo do trabalho, a justiça do trabalho, continuou sendo na esfera do executivo, continuou sendo administrativa, né? Em 39, houve uma organização da justiça do trabalho, né? Mesmo pertencendo ao executivo, mas houve uma organização, né? Foi dito que houve a junta de conciliação e julgamento, que caso a junta de conciliação e julgamento julgasse, você não concordasse, você recorria para o Conselho Regional do Trabalho, e se você também não concordasse, você poderia recorrer ao Conselho Nacional do Trabalho, que hoje poderia ser comparado à junta de conciliação e julgamento com os juízes do trabalho, né? Os Conselhos Regionais do Trabalho com o Tribunal Regional do Trabalho, e o Conselho Nacional do Trabalho com o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né? Apenas mudou de sigla, mas a intenção era essa, ter um órgão de base, depois ter um órgão intermediário e um órgão superior. E isso foi feito em 1939, por isso que a gente diz que houve a organização da Justiça do Trabalho, né? E em 1º de maio de 41, que é o 1º de maio, é o Dia do Trabalhador, né? No campo do Vasco da Gama, quem é Vasco aí já tem mais essa no currículo. Então, em 1º de maio de 1941, por que o campo do Vasco da Gama? Porque era um dos poucos espaços grandes, campos que tinham, né? Não tinham tantos campos de futebol naquela época. O do Vasco era o que estava na moda, era o grande na época. Então, ele reuniu lá, fez um comício lá, e nesse dia 1º de maio de 1941, ele instalou a Justiça do Trabalho. Então, veja, já foi criada, já foi instituída, já foi organizada, né? E foi criada, foi instalada a Justiça do Trabalho. Isso em 1941, que foi instalado esse trabalho lá no 1º de maio. Em 1943, foi promulgada, foi sancionada a lei que criou a CLT. Então, em 1943, apareceu a CLT. Essa CLT, ela pegou as leis que tinham à época, com mais outras que foram promulgadas, e criou a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Em 43, ainda fazendo parte administrativa, fazendo parte do executivo, ainda não era do judiciário. Aí, 3 anos depois, em 1946, que foi feita uma nova Constituição, é que o processo do trabalho passou a fazer parte da justiça, né? Ou seja, do poder judiciário. Então, foi com a Constituição de 1946, 3 anos depois de terem promulgado, de terem feito, estar em vigor a CLT, é que a Justiça do Trabalho passou a fazer parte do Judiciário. Então, foi com a Constituição de 1946 que houve a introdução da Justiça do Trabalho na Constituição e ela passou a fazer parte do Poder Judiciário, como é até hoje, né? E surgiram vários decretos, né? O 779, que disciplina a atuação da Fazenda Pública. Em 70, houve a Lei 5584, que ela criou o rito sumário, ela unificou os prazos recursais trabalhistas, né? Ela disse, todo recurso trabalhista, o prazo é de 8 dias. E até hoje é assim. Todo recurso trabalhista, o prazo é 8 dias. Então, houve a unificação dos prazos recursais, com essa 5584 de 1970. Ela também ela normatizou a assistência judiciária, né? Ela disse que o sindicato poderia assistir o seu empregado que fizesse parte do sindicato, e a outra parte teria que pagar honorários para o sindicato. Então, ela criou vários procedimentos dentro do processo do trabalho. Aí veio a Constituição de 1988, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, inclusive para os trabalhadores rurais, né? Em 1989, houve uma mudança na própria estrutura do TST, onde houve uma lei, a Lei 7.701, que mudou também a estrutura interna do TST, inclusive
com a mudança de nome, que era enunciado, passou a ser súmula no TST, exatamente como tem no Supremo Tribunal Federal, nos outros tribunais eram súmulas, e no processo do trabalho era enunciado, aí mudou para súmula, né? Também nós temos a emenda constitucional número 20. Essa emenda constitucional número 20, a gente chama foi uma reforma administrativa também na Justiça do Trabalho, onde, inclusive, a parte previdenciária foi incluída também como competência para cobrança na Justiça do Trabalho. Foi com a emenda constitucional número 20. Né? A emenda constitucional número 20, emenda constitucional, ou seja, mudou a Constituição, e foi ela criou a Lei 10.035, que ela passou, inclusive, a prever a participação, né, do INSS nos processos do trabalho, a incidir o INSS no processo do trabalho. Alterou a CLT também, vários artigos, né? Aí veio a emenda constitucional número 24. Essa não pode esquecer, né? Que é o número do nosso amigo, né? Emenda constitucional número 24. Essa número 24, ela pôs fim aos vogais, que ele chamava. Vogais, ele chama para aqueles juízes classistas. Porque até aí, até a promulgação da emenda constitucional número 24, a Justiça do Trabalho ela era paritária. Ou seja, ela tinha um juiz que representava os empregados, um juiz que representava os empregadores e um juiz togado, aquele que sabe direito, que fez concurso, que passou no concurso, um juiz de direito trabalhista que julgava, né, fazia a parte técnica. Né? Então, na verdade, o que acontecia na prática? Eu cheguei a pegar essa parte ainda no processo do trabalho. É que quem decidia e quem sabia direito era o juiz togado. E os outros dois juízes apenas concordavam com o que ele falava. Né? Tinha até o pessoal brincava, dizia que eles eram vaquinha de presépio, porque só sabiam balançar a cabeça. Então existia todo um trato pejorativo sobre esses juízes. Agora, eles tinham e têm o status de juiz, porque eles se aposentavam como juízes, ganhando bem, pouco menos que os juízes togados, mas quase o mesmo salário do juiz togado, os juízes classistas, e com status de juiz. Então, existem pessoas, eu até conheço, que são considerados juízes, eles se consideram juízes, são tratados como juízes e recebem praticamente o salário de um juiz togado, mas não são togados. Foram colocados lá pelo sindicato dos trabalhadores ou pelo sindicato dos empregadores, que era quem indicavam esses vogais, esses juízes classistas. Né? Então, existiam dois juízes classistas, um representando o empregado, outro empregador, e um juiz togado. E com a emenda constitucional 24, mudou a Constituição, né? Extinguiu essa representação paritária, ou seja, extinguiu os vogais, extinguiu os juízes classistas e ficou apenas o juiz do trabalho, que é aquele que sabe direito, que passou no concurso. E com isso houve uma economia muito grande e uma expansão da Justiça do Trabalho. Vejam que de 3 juízes só ficou um, foi economizado 2 juízes. E isso nas varas do trabalho, que hoje são varas, né, que eram junta de conciliação e julgamento, aí passaram a ser chamadas de varas do trabalho. Assim como nos tribunais regionais do trabalho, era a mesma coisa, tinham representação classista, e no Tribunal Superior do Trabalho também tinham representação classista. O que aconteceu? Que eles não foram extintos de imediato. Quem estava no curso do processo esperou terminar o seu tempo de serviço, só que não voltou mais. Então, quem já estava no final já acabou, não houve mais concurso nenhum, não houve mais indicação para vogal. Ou seja, extinguiram os vogais, mas quem estava no cargo ficou até o fim do seu mandato. Tá? Então, essa foi a emenda constitucional número 24, que extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho. Aí, em 2000, essa emenda constitucional foi em 99, mas foi no finzinho de 99. Tanto é que vocês vão ver alguns livros que vão dizer, em 2000 foi extinto a representação classista. Por que em 2000? Porque essa emenda constitucional, né, ela foi em 9 de dezembro de 99.
Quer dizer, alguns dias antes de terminar 99. Então, ela, na verdade, só foi ter efeito em 2000. Então, por isso que diz, olha, a emenda constitucional, em 2000 que acabou a classista. É verdade que acabou a classista, mas a lei é de dezembro de 99. Né? Tem que só prestar atenção nisso. Aí, em 2000, foram criadas duas leis, uma seguida da outra, que é a 9957 e a 9958. A 9957, ela criou o processo sumaríssimo. Antes só tinha o sumário, que era até 2 salários, que é aquela lei 5578, que a gente falou lá em cima, né? Rito sumário, que é até 2 salários mínimos, e o rito ordinário. Em 2000, com essa 9957, foi criado mais um rito, que é o rito sumaríssimo. Né? Aí ficou um negócio estranho, né? Porque o sumário, 2 salários, o sumaríssimo devia ser menor que o sumário, né? E é maior. Né? Então eu digo que é a mesma coisa que a lima e o limão. O limão não tinha que ser maior do que a lima, mas ele é menor. Então é igual a rito sumaríssimo e rito sumário. Porque o sumário supõe-se que ele é maior do que o sumaríssimo, mas não é, é ao contrário. Então o sumário, até 2 salários, o valor da causa. Sumaríssimo, até 40 salários. E o ordinário, acima de 40 salários. Tá? Então, essa lei de 2000 foi que criou esse rito sumaríssimo. E isso é a 9957. E logo a outra, a 9958, criou as comissões de conciliação prévia. Essas comissões, elas tinham por finalidade que, antes de chegar no judiciário, os conflitos trabalhistas passassem primeiro por uma comissão, para desafogar o judiciário, né? Do judiciário trabalhista. Para desafogar, eles tinham que primeiro passar por uma comissão de conciliação prévia. Essa comissão podia ser de empresa, de várias empresas, de sindicato, de todo jeito. Contanto que antes de chegar nesse trabalho, tinha que passar por uma dessas comissões. O problema é que não deu muito certo isso. Né? Primeiro que disseram que quem participasse das comissões não ganhava nada. Quem que vai trabalhar de graça? Aí os trabalhadores iam lá e o empregador bancava. Aí começou a ter aquela, né, mutreta lá. Principalmente no Rio de Janeiro, houve muita confusão, extinguiram as... Mas, hoje, ainda existem várias capitais, principalmente capitais. Santarém nunca teve, mas em capitais existem as comissões de conciliação prévia. E outra coisa também, essa parte que dizia que ela era obrigado, primeiro você passar pela comissão de conciliação prévia, para depois ir para o judiciário, ela foi considerada inconstitucional. Ou seja, você não pode obrigar que a pessoa não entre no judiciário, ou seja, você não pode impedir que a pessoa entre diretamente no judiciário. Isso pela Constituição, né? E essa lei dizia que não, que você não podia ir direto, você tinha que primeiro passar pela comissão. Essa comissão, ela lhe dava uma certidão chamada certidão de tentativa de conciliação frustrada. Aí você fazia a reclamação, juntava essa certidão para poder ser aceita a sua inicial na Justiça do Trabalho. Né? Então, como ninguém pode ser tolhido de procurar o judiciário, o Supremo Tribunal Federal julgou como inconstitucional essa parte da lei. Então, hoje, não existe mais essa obrigatoriedade. Por isso que você pode entrar direto na Justiça do Trabalho. Né? Não há essa necessidade que a lei dizia de que você primeiro teria que passar na comissão de conciliação prévia para depois entrar no judiciário. Tá? Aí depois veio a emenda constitucional número 45. Essa emenda constitucional número 45, ela aumentou a competência da Justiça do Trabalho, ela modificou o artigo 114 da Constituição, né? A grande mudança, que depois foi tolhida, que quase não se percebe, é que antes da emenda constitucional número 45, a Justiça do Trabalho, ela julgava relações de emprego. E a emenda 45 ampliou para a relação de trabalho. Ou seja, emprego é aquele carteira assinada, aquela carteirinha azul. Só eram aquelas que eram julgadas.
Trabalho, existe todo tipo de trabalho, ou seja, o trabalho é uma coisa muito mais ampla. E a emenda 45 mudou justamente essa competência. Ela disse que não era competência do seu trabalho apenas a relação de emprego, mas sim a relação de trabalho. Isso ampliou de uma maneira assim imensurável. E o que aconteceu? Para vocês terem uma ideia, o funcionalismo público, que não era competência, com a emenda constitucional passou a ser competência, porque é relação de trabalho, né? E o que aconteceu? Se eu não me engano, o número é 30 mil ações no primeiro mês que ela começou a funcionar. E o que aconteceu? Eles viram que quebrava o Estado se deixassem que as relações, por exemplo, públicas, relações do estatutário, fosse julgado pela Justiça do Trabalho, porque o nosso dinheiro é que tinha que pagar. Porque como quem julga o funcionário público é a Justiça Comum, a Justiça Comum não funciona. Hoje até que funciona, mas não funcionava. Então o cara morria atrás de direito dele e não conseguia. Não era nem julgado, às vezes julgado era o neto que recebia. E no processo do trabalho, não, lá funciona. Lá ele ia conseguir receber os seus direitos. E quem ia pagar? Nós, o povo. Não é? Aí o que aconteceu? Houve uma liminar dizendo que não entrasse ainda os funcionários públicos. Essa liminar não chegou a ser julgada no pleno, mas ela foi votada por maioria e foi considerado inconstitucional logo o inciso 1º do artigo 114, que tinha sido mudado pela emenda 45, que era a inclusão dos funcionários públicos para serem julgados pela Justiça do Trabalho. Aí foi logo tirado esse inciso, aí tiraram os funcionários públicos. Então, a lei trouxe esse aumento de competência, logo depois foi tirado. Aí depois as relações do trabalho do autônomo, do profissional liberal. Era também, a relação de trabalho começou a ser julgada pela Justiça do Trabalho. Logo depois, também foi tirado, porque disseram que isso daí é uma relação de consumo, não é trabalhista. Ou seja, o seu cliente como advogado, você tem o seu cliente, você é o advogado, isso é uma relação de consumo. Como que você não pode mercantilizar a advocacia? A advocacia não pode ser um produto mercantil. Então, como é aquela relação de consumo? Bom, o certo é que tiraram mais a relação do profissional liberal com o seu cliente. Então, a diferença hoje ficou pouca. Que no começo, quando houve a emenda constitucional 45, houve uma imensa aumento de competência do seu trabalho, foram tirando, e hoje é praticamente a mesma competência de que antes da emenda 45. Mas, de qualquer maneira, deu muita polêmica, e a emenda 45 chegou a fazer bastante estragos no processo do trabalho, né? E também criaram algumas modificações no TST, né, com o número de ministros, que é 27 ministros, 24 tribunais regionais, mas o mais importante da emenda 45 foi essa, é que ela mudou a relação de emprego para a relação de trabalho. E também, como já havia, na verdade já havia a autorização para se cobrar a previdência dos processos trabalhistas. Só que a emenda 45, ela regulamentou melhor, ela não colocou de forma como tinha a lei anterior. Ela disse, não, olha, a Justiça do Trabalho ela é competente para cobrar a previdência dos processos lá da Justiça do Trabalho. E depois veio uma súmula do Supremo Tribunal, do TST, e regulamentou melhor ainda. Isso, olha, a previdência que é de competência da Justiça do Trabalho só é das sentenças e dos acordos feitos na Justiça do Trabalho. Ou seja, aquele pagamento mensal de INSS não é competência da Justiça do Trabalho. Tá? Você não pode cobrar no seu trabalho aquele INSS que o seu empregador deixou de pagar. Esse não é competência do seu trabalho. A competência é da sentença e do acordo. Você fez um acordo de 5 mil, aí incide nesses 5 mil
Se for verba remuneratória, vai incidir a Previdência. Mas aquele pagamento mensal que o seu empregado tinha que fazer, de 8% todo mês, isso não é competência da Justiça do Trabalho. Tá? Aí, em 2015, veio a Lei Complementar número 150, aquela que eu já falei, que estendeu os direitos dos trabalhadores urbanos para as empregadas domésticas. Porque até então, a empregada doméstica não tinha direito à hora extra, não tinha direito a acidente de trabalho, não tinha direito a seguro-desemprego, não tinha direito adicional noturno, não tinha direito a várias coisas. Né? Eram pouquíssimos os direitos. Era uma lei que regulava o trabalho da doméstica, e ele tinha bem menos direito do que dos trabalhadores comuns, trabalhadores urbanos. Aí veio a emenda, a Lei Complementar número 150, e estendeu para as domésticas os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. Algumas poucas diferenças. Por exemplo, o seguro-desemprego dela é só três cotas, né? Enquanto que do trabalhador urbano é até 5. Né? Mas ele igualou quase todos os direitos do trabalhador doméstico ao trabalhador urbano. Depois dessa Lei 150, a mais importante é a que nós já presenciamos, já é do nosso tempo, vocês já deviam estar na faculdade, que é a Lei 13.467, que é a chamada Reforma Trabalhista. Né? Essa lei modificou por volta de 100 artigos da CLT, foi uma profunda mudança, inclusive de entendimento da própria CLT, né? Onde ela, por exemplo, diz que o acordado ele prevalece no legislado, coisa que era totalmente diferente, o que estava na lei tinha que cumprir. Ah, mas eu fiz acordo com o meu patrão, mas não vale o acordo, vale o que está na lei. Houve uma total inversão aí. Aquilo que foi acordado, que foi acertado com o seu empregador, desde que não fira a norma de ordem pública, vai valer sobre aquilo que está sendo legislado. E uma série de mudanças que a reforma trabalhista não só trouxe, como continua trazendo. Continua ainda essa mudança. Existem várias coisas que não estão definidas, que se entende que é inconstitucional, que ainda vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque está lá para ser julgado, né? Então, essa Lei 13.467 é muito importante, mudou muitos artigos e ainda está sendo verificada, está indo buscar qual é o seu alcance, se ela é constitucional, alguns artigos, se alguns artigos são inconstitucionais. Então, ela ainda está em tramitação para ver se ela realmente é aplicada em todos os seus termos ou vai ser tolhida em alguns dos artigos. E depois dessa 13.467, veio essa pandemia, né, do coronavírus, né? E com essa pandemia também houve algumas flexibilizações no processo do trabalho, né? E as principais foi com medida provisória daquela 927, que já perdeu a validade, porque ela não foi votada, não foi transformada em lei, e a 936, essa, no apagar das luzes, foi transformada em lei. Né? Então, a 927 perdeu o valor, não existe mais, não tem mais nenhuma uma influência nenhuma. Já a 936, ela foi convertida na Lei 14.020, agora em julho, ou seja, mês passado. Né? Mês passado, dia 6 de julho de 2020, a medida provisória 936 foi transformada em lei. Essa lei, essa medida provisória, é aquela que dava autorização para que houvesse diminuição do salário, né? E diminuição no tempo de serviço. Ou seja, o salário poderia ser proporcional ao que ele trabalhasse e o tempo de serviço também poderia ser diminuído. E, em contrapartida, o próprio Estado complementava esse salário e, em contrapartida, o empregador não pode demitir o empregado por esse período em que ele usufruiu dessa medida. Se ele usufruiu por 3 meses, ele não pode demitir esse empregado por outros 3 meses. Então, essa medida provisória
a 927 perdeu efeito e a 936 foi transformada em lei. E, inclusive, recentemente já houve uma mudança nessa lei, quando estendeu essas medidas que eram por 60 dias e 90 dias, aí ambas foram para 120 dias, se eu não me engano. Não estou bem certo, mas se eu não me engano foi para 120 dias, ou seja, tanto a diminuição de salário como a diminuição do tempo de serviço, do salário como do horário de trabalho, pode ser diminuído até por 120 dias. Tá? Então, isso aí, houve essa mudança recente, depois de já ter sido promulgada essa lei 14.020. Tá? Então, nós vimos lá dos primórdios até essa atual, que foi pelo coronavírus, né? Depois eu falo sobre os direitos humanos do trabalhador, né? O trabalhador sempre houve essa proteção como hipossuficiente e os órgãos internacionais sempre também se esforçaram para tentar proteger, dar direitos sociais cada vez melhores e em maior número a esse trabalhador, exatamente porque ele é uma pessoa que, na relação entre patrão e empregado, ele é a parte fraca, né? É o hipossuficiente dessa relação. E houve a Declaração dos Direitos do Homem, em 1789, né, que diz que todo homem pode empenhar seus serviços, seu tempo, mas não pode vender-se nem ser vendido. Sua pessoa não é propriedade de cuidados e de reconhecimento entre o homem que trabalha e aquele que o emprega. Ou seja, ele tem que ser tratado com dignidade, como ser humano e como uma pessoa que tem direitos também, não só deveres, né? Aí eu coloquei alguma coisa aqui da Declaração de Direito do Homem e, no final, a conclusão, né, dessa evolução, que é o tema da nossa matéria, essa evolução desses 200 anos, desde a criação do processo do trabalho, da justiça do trabalho, do direito do trabalho, até os nossos dias, onde com essa pandemia que nós estamos vivendo, nós também tivemos influência tanto no direito do trabalho como no processo do trabalho. Aliás, o processo do trabalho continua sofrendo, né, até hoje, até os dias atuais, muito com essa pandemia, simplesmente porque o judiciário não está funcionando. Aparentemente, dizem que está funcionando o processo eletrônico, realmente alguma coisa aqui, outra ali, eles estão deferindo, estão movimentando, mas a maioria dos processos está totalmente parado, o judiciário totalmente parado, e o que é pior, nós não temos, assim, uma data correta para voltar. No processo comum, já deram a data de amanhã, dia 12, né? Dia 12 vai voltar o trabalho interno, e parece que dia 22 já vão abrir para o trabalho externo, para advogados e tal. No processo do trabalho não tem nem previsão, né? A última notícia que nós tivemos, através do nosso presidente, foi que eles não abriram porque eles não têm os EPIs necessários para que se abra a justiça de forma segura. Eles contrataram uma empresa, essa empresa não honrou com a entrega dos materiais, aí tiveram que contratar outra empresa. Então, logo que essa empresa, segundo ele, né, segundo o tribunal, logo que essa empresa entregue os EPIs necessários, eles vão começar a atender no ambiente externo. Mas o certo é que a gente que vive dessa profissão está numa situação difícil, porque a gente não está incluído para receber os 600 do governo, né? A gente não pode trabalhar porque está fechado a justiça. E como é que faz? Fica numa situação difícil. Nós estamos 4 meses parados, só comendo as reservas. E quem não tem reserva, como é que fica? Esperando pagar o salário do professor. É o único jeito, né? Se não for dar aula, eu, por exemplo,
eu deixei crescer a barba, que eu quero fazer papel de Papai Noel no final do ano para ver se eu recupero as minhas finanças. Né? Então, eu vou trabalhar de Papai Noel no final do ano para ver se eu consigo algum extra, porque realmente... Professor, o Natal já foi agora, que já pagaram o 10º. Pois é. É verdade. Já saiu a primeira parte do 10º, né? Tem mais... As duas partes. A primeira parcela e a segunda já saiu. Já a segunda, não, a primeira, não foi? Não, os aposentados tudo receberam, a primeira e a segunda. Ah, tá. Não, eu digo assim, os professores, agora no mês de maio, ou agosto, já vão receber a primeira parcela do 13º. Eu pensei que estava falando dos professores. Então, a gente está nessa pindaíba aí, né? Mas fazer o quê? Esse ano de 2020 realmente está complicado. Inclusive, para quem está estudando, porque, né, a pessoa que está se formando esse semestre, está meio capenga essa formatura, né? As matérias estão, assim, de forma virtual, a gente não está acostumado a tratar esse tipo de tecnologia, e isso prejudica, na verdade, né? Perde um pouco esse foco do que está se formando, fazer o TCC, apresentar o TCC de forma diferente, mas é o que a gente tem, né? Então, amigos, por hoje, né, o que a gente tinha para fazer era falar sobre essa evolução do processo do trabalho, né, nesses 200 anos de existência. Então, a gente tentou fazer isso. Já fica essa apostila lá no Ambiente Aula, vocês podem ver a qualquer momento, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, e também pode mandar pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou de alguma outra forma, se tiver alguma dúvida, a gente tirar a dúvida. E fica essa aula também eu estou gravando, vou tentar colocar lá no site lá no Ambiente Ubra, para que vocês possam, em caso de dúvidas, novamente dar uma olhada e tirar dúvidas que porventura vocês tenham. Tá? Então é isso. Uma boa noite. Tudo de bom. E até a próxima aula, que é na próxima terça-feira. Tá? Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu ver como é que Professor, faz. acho que eu estou na sua frente para Papai Noel, ó. Pois é, tá de branco. Já vou pegar sua vaga, vou pegar sua vaga. Só que aí